Olá! Estamos aqui hoje mais um dia gravando o nosso podcast Pensando Fora da Caixinha. Eu, André Quintanilha, junto com o meu amigo Eric Saboia, e hoje o nosso convidado é o secretário de Educação de Angra dos Reis, nosso amigo Paulo Fortunato. É isso aí, minha gente. Então, vamos começar. Ok. Bem, que alegria, Paulo, te rever, saber que hoje você está numa posição em que sua categoria, né, se sente orgulhosa de você. Ver um professor representando cada professor lá na Secretaria de Educação de Angra dos Reis, fazendo um belíssimo trabalho. Eu que te conheço já vão aí mais de 10 anos, né? Um trabalho aí fantástico junto à Secretaria de Estado. E hoje você está aí. Eu queria que você contasse para o nosso público, que você falasse para a gente sua trajetória. Desde a sua infância, quando você resolveu se tornar professor da rede municipal, da rede estadual, e até ingressar no prédio da Secretaria de Educação. Então, nosso público quer conhecer um pouquinho do Paulo Fortunato. Ô André, antes de mais nada, quero te agradecer o convite, né? Conhecendo aqui agora o Eric, formando aqui uma amizade que tenho certeza que vai ser duradoura, né? Um convite seu não é um convite, é uma ordem. Então, você quando ligou e convidou, mais do que possível, a gente esteve aqui com você hoje para a gente poder gravar e conversar um pouco com o seu público, né? André, na verdade eu costumo dizer que eu não escolhi o magistério que me escolheu, né? E você vai entender já já, né? Sou carioca, nascido em São Cristóvão, mas de origem de São João de Meriti, registrado em São João de Meriti, né? Na Baixada Fluminense, né? Passei a vida toda em São João de Meriti, até aos 27 anos de idade, me desenvolvi, criei meus amigos, criei meus laços de amizade, meus vínculos de amizade. E naquela época, a gente é mais antigo do que o Eric não vai lembrar disso, né? Que bom. Pois é. A gente ingressava no ensino médio não era universalizado como é hoje. Hoje em dia você tem vaga para todo mundo no ensino médio, naquele tempo não. Não tinha. Não eram todos que conseguiam sequer completar o ensino fundamental, muito mais ultrapassar as fronteiras para o ensino médio, para a universidade. E aí, naquela época, você tinha os cursos profissionalizantes, né, os técnicos profissionalizantes, e tinha os cursos, né, ditos chamados de formação geral. Eu, muito novo, eu tinha 13 anos de idade, quando eu concluí meu ensino fundamental, na época era primeiro grau, né? Era primeiro grau ainda, e a gente escolhia uma escola e fazia a prova para aquela escola. Isso ainda tinha prova. Tinha a prova, você não ingressava, né? Além de não ter vaga para todos, ainda tinha que passar por um processo, um exame de seleção. Então, naquele momento, eu tive o prazer de participar de um processo seletivo de uma escola nossa, São João de Meriti, que é o Colégio Estadual Hilton Gama, né? Era uma escola recém, inclusive, inaugurada, tinha havido poucos cursos ainda lá. E lá, na época, eu fui me inscrever, né? Eu lembro que eu fui acompanhado da minha mãe, e aí tinham duas opções, né? Ou você fazia o curso normal, ou você fazia o curso técnico de enfermagem. Eu vinculei a palavra normal à formação geral. Eu não vinculei ao curso de magistério, né? E acabei me inscrevendo para o normal, né? Por um acaso, na época, alguns colegas meus da escola, né, que eu estudava, por coincidência, eu estudei numa escola na Pavuna que se chamava Hilton Gama, né? Caramba. Hilton Gama foi um político, um deputado, inclusive, né, a família dele também era daquela região, de São João de Meriti, da Pavuna, e também prestaram o mesmo certame, né? E eu só vinha descobrir que o magistério me escolheu depois de já ter começado, né? Na época, eram grandes professores que existiam, trabalhavam naquela escola, né? Dentre eles, eu lembro muito o professor Rosalino, né? Que numa das suas palestras veio contar o que era, né, o curso efetivamente normal que a gente estava fazendo. E aí foi aí que eu costumo dizer, na verdade, eu não escolhi o magistério me escolheu, né? Fiz o curso de formação de professores todo, né? Acabei concluindo o curso, até porque você tinha essa dificuldade
de matriz, de grade curricular, você sai de um curso técnico para ir para outro, vai para formação geral, aí você cursava disciplinas específicas, aí você tinha que retornar ao primeiro ano. Então era muito mais difícil. A gente contando isso hoje, as pessoas não têm ideia da complexidade que era, né? E acabei ficando. Numa dessas, né, acabei ficando e acabei gostando, né? Fiz o concurso de 1993 do Estado, né, para trabalhar em CIEPs, né, na Escola de Tempo Integral. Na época era uma fundação, era a Fundação de Apoio à Escola Pública, FAEP, que depois veio ser incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação. E, ao mesmo tempo, eu fiz o concurso para a Prefeitura do Rio, para a Secretaria Municipal de Educação, né? Passei nos dois, né? Passei em alguns outros, mas nesses eu passei e acabei ficando. E aí, cara, virou paixão, né? Aí eu costumo dizer que, na verdade, a minha profissão não foi escolhida por mim. Ela que me escolheu e que me abraçou. Que legal, né? Uma história aí que não acontece toda hora, né? Exato. Não, tomara que meus colegas não fiquem chateados comigo, né? Normalmente as histórias de missão são mais nobres. Mas a minha é um pouco menos nobre, mas tem essa curiosidade, tem essa faceta. Mas, na verdade, não deixa de ser nobre, né? E nem tão menos nobre. E justamente eu sou muito barrista, Eu falo que eu não sofro da síndrome, né, a síndrome de vira-lata, né, a qual o Nelson Rodrigues relatou na sua crônica quando a seleção brasileira perde e nós começamos a achar que tudo que era nosso era ruim. Então, saber que você é de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, dá um orgulho enorme, né? E dentro disso, eu sei que você já falou da trajetória dentro da escola, da educação, como é que você foi, como a educação te escolheu. E da sua particularidade lá em São João de Meriti, o que você trouxe, que você conseguiu carregar, que vem até hoje nessa construção, né? Porque, literalmente, o meio ajuda a contribuir com a nossa formação. Sim. Então, dentro dessas realidades e complexidades, fala um pouquinho mais aí. Ô, Eric, eu vou te dizer uma coisa para você. A educação, ela nos trabalhar em educação, estar atuando na educação, ela nos oportuniza coisas que você não imagina, né? Então, eu sou criado na Rua Santo Antônio, né, no centro de São João de Meriti, né? Antigamente era Tenente Manuel Varenga Ribeiro, hoje é Automóvel Clube, né? Então, Famosa Automóvel Clube. Automóvel Clube, né? Então, quando eu passei no concurso do magistério, eu acabei ficando em São João de Meriti. Então, a minha primeira experiência em gestão, na verdade, né, foi no CIEP 169 Maria Augusta Correia, que a distância para minha casa, tá lá até hoje, a escola funcionando muito bem, é de menos de 1 quilômetro, talvez, 1,5 quilômetro. Ou seja, tudo aquilo que eu recebi da minha comunidade, da minha família, de bom, eu ainda tive a oportunidade de devolver trabalhando, atuando na escola. Eu fui professor da escola, né? Fui coordenador pedagógico da escola, fui coordenador de turno da escola, fui amigo da escola e fui diretor adjunto da escola há 11 anos. Então, minha primeira passagem, minha primeira experiência em gestão educacional, em gestão escolar, né, em gestão da educação, foi como diretor adjunto de um CIEP, né, que era no local onde eu jogava bola com os meus amigos. Que legal. Cara, antigamente era o campo do Huracan, né? E eu sou de um tempo onde eu tô com 51 anos, onde você tinha sua mãe e seu pai, obviamente, mas todos os pais, todas as mães eram pais de todos. Exatamente. Olhava todo mundo. Né? Era comunitário, de fato. Exatamente. Então, assim, a gente... essa é uma faceta interessante de eu ter podido contribuir com a minha própria comunidade através do meu trabalho, né, no magistério, na educação. Aí eu fiquei lá 11 anos na escola, né? A escola realmente melhorou muito na época. A gente pôde desenvolver várias atividades, vários trabalhos, né? Hoje a maior nota em redação do Enem é do CIEP 169, né? A professora Cristina, que ainda é diretora-geral, que na época me convidou para ser diretor adjunto, está lá até hoje, com a equipe dela, tocando a escola, né? E é uma escola pública estadual de referência em São João de Meriti e na Baixada como um todo. Então, poder ter contribuído, ter um corpo docente maravilhoso, ter um time de profissionais maravilhoso, ter um time de profissionais comprometido com a educação, né? Quando bate muito a saudade das raízes, é para a escola que eu vou, para lá que eu vou, né? A gente fez muita coisa, construiu muita coisa ali. E a minha comunidade, né?
Eu, por exemplo, tenho um grupo de WhatsApp, né, de amigos Isso é bacana. da época de São João de Meriti. São amigos meus da época. A gente, às vezes, remonta histórias de que a gente viveu ali. Então, assim, o que eu recebi da minha comunidade, que foi altamente positivo, a gente é de uma geração onde os meios eletrônicos não... A socialização era no pessoal, não era no virtual, né? Então, tudo que eu recebi... Era em loco. Em loco, tudo que eu recebi dos meus pais, tudo que eu recebi da minha família, tudo que eu recebi dos meus amigos, dos pais dos meus amigos, né? Então, da sociedade local em si, me ajudaram também a me formar o que eu sou hoje. Então, na verdade, você não pode, né? É difícil hoje você falar em... É muito difícil para quem nos assiste agora falar em raízes, né? Para quem nasceu há pouco tempo e já nasceu com a tecnologia, né? A gente tem raízes. Quando a gente mais velho tem raízes, né? Essas raízes contribuíram para formar o tronco que nós somos, né? Então, o magistério, a educação nos traz a oportunidade ainda de reverberar tudo isso que a gente recebeu, tudo que a gente trouxe do berço. E é importante, né? E essa questão da síndrome do vira-lata lá, essa coisa toda rodriguiana, né? Nelson Rodriguiana, é importante a gente não esquecer de onde a gente veio, né? Porque de onde a gente veio é o nosso cartão de visitas. É a essência. Exato. Né? É a essência. Então, assim, valorizar a nossa raiz. Valorizar a nossa raiz, né? E essa valorização das nossas raízes faz com que a gente seja quem a gente é. Então, eu acredito muito nisso, sabe? E eu vou ser... eu não tenho problema em ser bairrista ou não ser bairrista. Hoje eu estou em Angra dos Reis, visto a camisa de Angra, amo Angra dos Reis, adoro Angra dos Reis. Mas eu digo e repito para você, a minha origem é em São João de Meriti. Quando eu estive lá até domingo agora, né? Por um acaso, hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro, né? Então eu estive em domingo lá agora, é sempre uma emoção. Passar por aquela rua, né? Ver antigos vizinhos que ainda... Você falando dá para ver nos seus olhos de emoção. Entendeu? Então, assim, é a família que a gente tem, que a gente construiu, que a gente nasceu, né? O seio familiar que a gente nasceu e que a gente se desenvolveu e se formou. E a gente não precisa ter vergonha de onde veio, a gente tem que ter vergonha de atitudes, mas de onde a gente veio, acho que não. Eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? A gente, quando eu gosto não de comparar, eu gosto de lembrar, né, de algumas coisas, né? Justamente para dizer o seguinte: cada momento, cada tempo com o seu momento, né? Não tem hoje melhor do que ontem e ontem pior do que hoje. Mas naquele momento da vida em sociedade, estar em sociedade era muito importante. Então, além de tudo, eu tive a sorte de poder devolver para minha terra, em trabalho, o que ela me deu. Que legal, isso é muito... Agora, Paulo, depois de ouvir, né, você falar com emoção da sua São João de Meriti, da nossa Baixada Fluminense, eu queria que você falasse para a gente como que surgiu essa oportunidade de você estar secretário de Educação numa cidade tão maravilhosa, tão linda, como é Angra dos Reis. Não, nunca imaginei, né? Na verdade, né? Realmente nunca imaginei. Então, assim, chego em Angra pelas mãos do prefeito Fernando Jordão, a quem eu tenho que agradecer muito a oportunidade de ser titular de uma Secretaria de Educação, mas ainda dentro do histórico profissional, né? Essa passagem que eu tive como diretor adjunto de escola, eu nunca me imaginei em gestão. Eu achei que fosse passar a vida toda regendo turma, trabalhando com crianças dentro de sala de aula, mas nunca imaginei, né, de passar para gestão. Passei para gestão e gostei, né? Você poder, você é melhor do que ninguém sabe disso, você poder ver ali uma coisa. Eu costumo dizer que o diretor, o professor é professor de uma turma, 2, 3, quantas estiverem. O diretor é o diretor de todas elas, né? O diretor de todas as turmas que estão ali na escola. Então, ter a oportunidade de você contribuir na transformação do trabalho de todo um coletivo escolar, isso realmente me mudou, né? Eu me vi com outro perfil dentro da educação, né? Passando a atuar como gestão. No ano de 2010, né, eu tive a oportunidade de ir para trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação. Fui como elemento, fui como membro de equipe, na época de uma superintendência chamada Superintendência de Gestão da Rede, que não existe mais, né? Com a chegada do secretário Wilson Risolia, né,
que fez um brilhante trabalho à frente da Secretaria de Estado de Educação, né? A gente provavelmente ainda vai ter tempo de falar um pouquinho sobre indicadores educacionais. E o mais importante hoje, aquele que tem maior vigor científico, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A nossa rede estadual, infelizmente, patinava muito e sofria muito naquele momento, com as dificuldades, né? Acho que estava em penúltimo naquele momento. Naquele momento, sim, para ensino médio. Só ganhava, né, no Piauí. Acho que, se eu não estou equivocado, era o Piauí. Então, o secretário Risolia chegou com a missão de desenvolver um trabalho no qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e perceber como a gestão é tão importante, né? E aí, já falando de macro, já falando de rede, já sendo de uma unidade para todas as unidades, né? Eu tive a oportunidade, à época, com ele, de ser superintendente da gestão na rede também. Eu trabalhava na superintendência, depois fui superintendente, e após fui assessor especial dele, né? Como secretário de Estado de Educação, até 2014. Em 2015, eu fui convidado para ser subsecretário de Infraestrutura e Tecnologia da mesma Secretaria de Estado de Educação, que é a nossa casa, né? De uma vez que a gente faz o concurso para a Secretaria de Estado de Educação, está na escola, está numa regional ou está na sede da Secretaria, é a nossa casa, né? Fui subsecretário de Infraestrutura e Tecnologia, depois fui superintendente de Infraestrutura, né? Voltei a ser subsecretário, voltei a ser superintendente, perdão, da mesma superintendência, só que com outro nome, virou Superintendência de Gestão das Regionais Pedagógicas, e fui subsecretário de Gestão de Ensino, né? Aí eu fui atuar como subsecretário na área pedagógica. Em 2019, fico na Secretaria de Educação na sede da Secretaria de Educação até 2019. Em 2019, fui diretor regional. Foi a minha primeira experiência, não mais na sede da Secretaria, né? Eu já tinha sido gestor escolar, já tinha sido gestor de rede do macro, e aí me foi confiada a gestão de uma diretoria regional, né? Que era a Regional Metropolitana 4, né? A Regional Metropolitana 4, para quem nos acompanha, desenvolve o seu trabalho em toda a região da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, não Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá. E Itaguaí, Seropédica, né? Passei até 2020 lá, depois voltei para a secretaria em outras, né, atuando, ajudando em outras funções. Quando em 2020, né, depois da eleição para municipal de 2020, eu recebo o convite do prefeito Fernando Jordão para assumir a Secretaria Municipal de Educação, que hoje é a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Inovação, né? Oh, que legal, não é só a educação, mas também agregou as políticas públicas de juventude, PPJ. E as políticas públicas de inovação. Legal. Né? Nós temos uma secretaria executiva, inclusive, da juventude. Hoje o meu secretário executivo é o William Gama, maravilhoso. Então, o prefeito Fernando Jordão, né, uma fera da política, um político muito respeitado. Muito respeitado, com uma visão assim estratégica, institucional, da administração como toda absurda, está realizando um mandato de realizações, né? E nos convidou para levar a nossa experiência, para contribuir no trabalho da rede municipal de ensino de Angra dos Reis. Chego lá através das mãos do prefeito Fernando Jordão dessa maneira. Perfeito. E dentro disso, o que vocês, as metas de vocês, como você encontrou a educação e o que vocês fizeram para a recuperação dessa educação da cidade de Angra dos Reis? A gente não pode esquecer que no meio desse caminho ainda teve uma pandemia, né? É importante a gente não esquecer da pandemia, que eu acho que a pandemia vai ser um marco para tudo, antes e depois da pandemia, né? Certo. Nós estamos no nosso século, é a primeira, tomara que seja a última, né? Os processos são outros, um grande né? fato histórico onde nós vivenciamos isso. Né? Onde há uma transformação coletiva. A gente estava falando aqui agora de passado no sentido de sociedade, né? Eu fico imaginando naquele tempo uma pandemia dessa, onde a gente vivia no coletivo. Verdade. A nossa maior fonte de informação era a televisão, o jornal e o rádio, né? Então, assim, a gente passou por uma época, uma era de transformações, né? E a pandemia parece que foi 2 anos, parece que foi 20, parece que foi 30, né? Acelerou muita coisa. Acelerou muita coisa e atrasou muita coisa, dentre elas a política pública de educação, né? A gente em Angra desenvolve um trabalho voltado para a educação infantil. Nossa rede é composta de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, a educação de jovens e adultos para o ensino fundamental
a educação especial, né? Toda essa faixa de escolarização, a convivência com a escola é fundamental. Exatamente. A convivência com a escola é fundamental. Os dados apontam hoje que é um atraso absurdo, por exemplo, na alfabetização. Né? O país precisa se recuperar na alfabetização. E conosco também não foi diferente. Então, quando nós chegamos na Secretaria Municipal de Educação, a gente tratou de, primeiro, analisar o processo. A gestão nos ensina muita coisa. Quando a gente passa a analisar as coisas do ponto de vista do prisma da gestão, o gestor ele precisa analisar a situação. Né? A primeira coisa que ele precisa fazer é isso. Então, a gente conseguiu montar uma equipe na Secretaria de Educação, que eu digo para vocês, sem medo de errar, né? 99,5% da Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis é de servidores de Angra. Né? Angra dos Reis tem servidores valorosos, né? Primorosos. Né? Então, praticamente todo o meu staff é da rede municipal de ensino de Angra dos Reis, e a gente começou a fazer toda uma análise de situação, uma análise com relação às questões que envolvem a educação local, e tendo que também, né, sempre sob a liderança, a orientação do prefeito Fernando Jordão, combater as questões da pandemia. Né? Tanto as questões que ainda estavam acontecendo, quanto o que viria de consequência. Né? A gente hoje, as redes municipais, estaduais, a rede federal, toda a educação, a rede privada, né, convive ainda com o legado pandêmico educacional muito ruim. E que está refletindo agora até no Enem. Com certeza. Ela reflete nos indicadores educacionais. Não existe indicador educacional hoje no Brasil positivo. Também já era um processo educacional difícil que com a pandemia acelerou. Na realidade, criamos uma cratera aí, né? Exatamente. A gente tem um hiato, um gap pedagógico aí, a gente está reconstruindo isso. E nesse processo como um todo, o que se valorizou durante a pandemia, na verdade, não foi nem a construção de um processo pedagógico, né, André? O que se valorizou é manter a relação do estudante com a escola. E daí começou a se utilizar as tecnologias disponíveis e possíveis para que se mantivesse o vínculo. Né? A gente sabe que numa rede pública existem outros fatores também que também contam. Né? Existem outras questões de situação de vulnerabilidade social que também contam. Né? Então, tudo isso acabou deixando um legado, um rescaldo de administração. Bom, o prefeito sempre pediu uma coisa: inovação na educação. Né? Foi a frase principal que ele nos disse. Analisamos os resultados de DEB da rede, analisamos a conjuntura da rede, analisamos as necessidades da rede e, junto com ele, nós reorientamos todo o processo de gestão da rede. Né? Construído uma primeira equipe para tocar a secretaria conosco, começamos a atacar a volta às aulas. Então, em 2021, nós começamos naquele movimento híbrido, né? Semana um grupo, semana outro, para poder ter um espaçamento físico, né? De não haver o contato. Seguindo as normas, né? Todos os cuidados, né? Que a secretaria, no nosso caso lá, as diretrizes eram da Secretaria de Saúde, né? E dos médicos, sim, das autoridades de saúde. E fazer com que o aluno retornasse o hábito de ir à escola. Né? Não só o estudante. A gente não pode esquecer, né, que a família retornar à escola também era muito importante. Muito. Né? Voltar a confiança. Voltar a confiança. Então, no último bimestre de 2021, a gente arriscou um pouco mais, já tinha vacina, já existia vacinação. Então, os estudantes já tinham vacinação para a faixa etária até 12 anos, né, chegando até 12 anos de idade. Para o grupamento até 12 anos de idade, a gente conseguiu já avançar para um processo de convivência permanente na sala de aula. Tudo isso preparando já o ano letivo de 2022. Né? A rede conseguiu, em 2021, construir esse processo de manutenção do vínculo do estudante com a escola. Né? Políticas suplementares foram implementadas, né? Como, por exemplo, a distribuição da alimentação escolar, né? Para que os estudantes pudessem receber e construir, continuar tendo o recebimento de alguma maneira da alimentação escolar, o subsídio para as atividades pedagógicas, enfim. Construímos um 2021 ainda com o que a pandemia permitia. 2022, a gente ingressa o ano de 2022 já começando processos de inovação. Né? E um deles, que a gente precisa salientar, quando a gente fala de educação pública, a gente precisa falar de duas coisas que são importantes. Né? A sociedade como um todo vê o resultado. Né? Não vê o bastidor daquilo que acontece, né, por trás do cenário para que aconteça
A aprendizagem, né? Então, todo esse preparo ele é muito importante. Então, dentro de uma rede, como uma rede pública, os processos de equidade eles são fundamentais. Né? Agora, Paulo, você foi bem feliz aí. Você falou da relação do professor, sala de aula, regência de turma, e depois a sua descoberta pela gestão. Isso. Né? Eu também passei por isso na rede privada. Saí da sala de aula, fui para a gestão, e a gente sabe que tem uma linha aí que de vez em quando elas se cruzam e se bicam, que é o professor é por emoção. Né? O professor é aquele cara romântico que tem a ideologia dele, tem os sonhos dele se realizando nos seus alunos. E o gestor é aquele que precisa do resultado. É aquele que precisa da economicidade, é aquele cara que precisa dar um resultado técnico. Sim. Né? Cuidar do erário, né? do dinheiro do povo. E como que foi esse confronto aí, ou conflito, não sei, dentro de você? Como que você fez para dosar isso? E eu queria que você falasse isso na sua experiência lá em Angra. Não, assim, André, quando a gente migra de uma situação para outra, né, você tem que estar preparado para essa migração. Né? Quando você descobre que existe um mundo da gestão, né, você se descobre nesse mundo. Né? Você acha, me encontrei de novo, digamos assim, né? Me encontrei novamente. Então, o que acontece? A gestão educacional, e aí eu sempre digo, né? Existem níveis de governança. Né? Você tem o nível local, você tem o nível intermediário, você tem o nível superior, né? ou acima deles. Então, quando você está no nível local, que é o nível da escola, né? Esse gestor escolar, esse diretor escolar, ele tem que estar tão preocupado quanto o gestor que está lá acima da pirâmide. Por quê? Porque você precisa estar preocupado com a economicidade, se está gastando muito, se está, né, utilizando mal o recurso, porque é recurso público, é da sociedade, é do povo, é de todos nós. Né? Então não é muito que um conflito. Você, ideologicamente, já se espelha muito, só que você não sabe, né, num processo de gestão. Só que você não sabe que tem esse processo de gestão. Você não experimentou, você nunca compartilhou. Você não consegue perceber que você, como professor, é o gestor da sala de aula. O que você faz o tempo todo na sala de aula é mediar conflitos, gerir as relações, gerir o saber, gerir o currículo. Você é um gestor. Você é gestor o tempo todo. Do tempo, né? Do tempo. Você é gestor da sua vida, né? Então, quando você começa a perceber que o processo de gestão... Qual é o problema da gestão? Que, na verdade, não é um problema. Quando você fala em gestão, para gerir, precisa ter método. Nós não chegamos aqui, por exemplo, sem um planejamento. Exatamente. Nós chamamos o horário para chegar, o estúdio tem um horário para gravar, tem que ter o planejamento, tem que ter uma pauta, tem que ter um roteiro. Então, muitas vezes o que se confunde, e aí quando você denomina do romantismo, né, na verdade, é que a gestão ela se torna chata, né, porque a gestão não quer pensar fora da caixinha. Exatamente. Entende? Sim. Então, você quer um manual e você acha que aquele manual ali é fazer gestão. Quando gestão é focar na solução do problema. E não no problema o tempo todo. E muitas vezes a solução dele está fora da caixinha. Não está na caixinha. Não está naquilo que você aprendeu a fazer. Sai. Uma das coisas que mais a gente passou na época da gestão da SEDUC de 2010, finalzinho de 10 a 2014, foi perguntar por que chegamos a esse resultado. Qualquer processo ou fluxo de qualquer assunto, você perguntava para aquele servidor, a resposta invariavelmente era clássica mesmo. Porque eu sempre fiz assim. Então você sempre esteve dentro da caixinha. Só que estar dentro da caixinha já não estava mais dando resultado. Essa é a questão. E a gente vive um mundo onde pensar fora da caixinha é uma habilidade e competência. A gente hoje vive uma educação que precisa valorizar a competência e a habilidade, e não conceito, e não conteúdo. Conteúdo é parte desse processo de habilidades e competências que o ser humano desenvolve. Você não pode mais fazer educação sem pensar no socioemocional. Exatamente. Não tem mais como você trabalhar educação sem ter esse socioemocional. Quando você ignora o socioemocional, o mundo não está ignorando o socioemocional.
Tá tragando as pessoas. Veja, por exemplo, eu acabei de conhecer 2 crianças que foram me apresentadas aqui, que uma delas tem uma visualização de vídeo no Instagram de 1.900.000 visualizações. Uma criança tem 1.900.000 visualizações. Será que o conteúdo não é interessante? Será que o que ela fez naquele vídeo não é interessante? Ou seja, será que essa criança não tem habilidades e competências que geram todo esse processo de engajamento e mobilização? Então, a educação não pode ficar parada e ignorando os novos movimentos da sociedade. Palavras como mobilização, engajamento, competências, habilidades, conceitos socioemocionais precisam estar presentes. E hoje o professor, mais do que nunca, é o gestor da sala de aula. Exatamente. Porque, voltando de novo, né, André, você não deve nem conhecer, você deve conhecer como Google, por exemplo. Né? Yahoo? Você deve conhecer como Google, você vai ver só. A gente conhecia como Barça. A Enciclopédia Barça. Era uma felicidade para os nossos famílias. Os livros vermelhos. Minha mãe comprou. Então, era uma felicidade. Mais ali. Quando nós éramos uma classe social menos privilegiada, né? Meu pai mestre de obras, com muito orgulho, minha mãe uma empregada doméstica, né? Depois do lar, o orgulho de ter uma Barça dentro de casa. Por quê? Né? Você pagava aquilo ali quase um consórcio. Era um consórcio, né? Era um carnê. Era um carnê. O nosso buscador de informações era a Barça. Quem não tinha que ir na biblioteca municipal. Tinha que ir na biblioteca municipal. Né? Lá em Caxias nós íamos na biblioteca da Câmara Municipal. Era a Câmara, né? Era um encontro de alunos. Na minha casa tinha e justamente fiz muita pesquisa nesse... isso. Agora, veja bem. Pergunta para o estudante hoje se ele conhece a Barça. Ele conhece a Wikipédia. Wikipédia está onde? Na internet. É isso aí. Então, assim... Online. Online. Então, assim, a gente precisa caminhar de encontro para essa geração. Né? Se a gente não caminhar para o encontro dessa geração, que educação é essa que a gente está tentando fazer? A escola precisa ser atrativa. Como é que a escola vai ser atrativa? A gente tem que precisar trabalhar competência e habilidade. O Enem, né? A gente está aqui há dias do Enem. O Enem hoje tem a Base Nacional Curricular Comum, que são competências e habilidades. Né? Então, André, esse processo como um todo de gestão, né? As pessoas não se veem no processo de gestão. As pessoas não se veem gestora, mas elas são gestoras. Qual é o problema da gestão? A gestão é sempre vista como chata. E tem o resultado, e tem a meta, e tem o objetivo, e tem a entrega. Né? E isso é parte do processo do mundo adulto. Você não vira adolescente e não vira adulto sem passar por um processo de entrega. Você precisa entregar. Então, muitas vezes o que acontece na educação primeiro, um saudosismo que, na minha opinião, não faz sentido. Eu tenho saudade da minha escola, tenho saudade dos meus amigos, mas isso não quer dizer que a minha escola é melhor que a escola da minha neta hoje. Exatamente. Né? Isso não quer dizer Momentos diferentes, histórias diferentes, exatamente, como você colocou no início. Exatamente, isso não quer dizer isso. Então você fica preso num saudosismo, que é um saudosismo que vem tudo arraigado. Né? E a gente precisa caminhar, a gente precisa evoluir, a gente precisa andar. Não se conecta com o mundo de hoje. Perfeito. E a pandemia mostrou pra gente, por exemplo, como foram importantes as redes sociais. Como foram importantes as conexões, a forma de se conectar. Né? Como, por exemplo, as pessoas que hoje são tidas e havidas da terceira idade ou a melhor idade, como hoje elas estão melhores conectadas. Né? Conectadas mesmo, estou falando em termos de tecnologia, né? Para a utilização dela. Então, quando fala de gestão, as pessoas olham para a gestão, André, como gerenciamento, como gerente. Ah, ele é gerente. E aí são coisas diferentes. Quando a gente fala de gestão, a gente precisa lembrar que a gente pode falar de líderes. Perfeito. E líder não é chefe. Então, assim, a gente precisa evoluir num contexto de formação de líderes educacionais, a gente precisa valorizar que as escolas, todas elas, a gente precisa potencializar no diretor de escola. Né? Que o nome, né, direção, o que é o diretor? É aquele que dá a direção. É uma missão importante. O problema não é o quê, o problema é como. Né? Então, quando você começa a perceber que a gestão te traz insumos, te traz elementos, te traz evidências, te faz estudar para pensar fora da caixinha, para encontrar a solução, é aí que está o pulo do gato. Muito bom. Falei muito, né? Não, que isso, está ótimo. Dentro dessas mudanças da educação, teve um
um momento importante agora aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que foi a Bienal. Como é que foi a participação de vocês na Bienal, essa experiência para os professores, para os alunos, ou seja, para a comunidade educacional de Angra dos Reis? E como é que você deslumbra, como a educação está cada vez mais conectada, a Bienal, no futuro, ela ainda terá o espaço para se realizar como é esse grande evento? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, né? A gente vem com a liderança do prefeito Fernando Jordão pedindo inovação nos processos educacionais, e a educação, por si, exige isso de nós, né? Quanto vocês não devem ter pensado lá, né? Para poder, na Glorinha, poder fazer com que a escola ainda permanecesse nesse processo. As escolas não são mais as mesmas depois da pandemia, ponto. Talvez a pandemia para a educação fosse o ponto final de um modelo, né? E a abertura de uma nova era. Surgimento. Né? Surgimento de uma nova era. Perfeita colocação. Quem olhou isso com olhos de futuro vai, com certeza, daqui a algum tempo, estar colhendo outros processos. Quem não olhou isso ainda vai ter um grande problema. Então, no diálogo constante, que aí eu acho que é muito importante a gente salientar, um parênteses rápido, né? A gente é técnico, faz política pública, mas a política pública ela é fruto da política política. Se o líder político não tiver esta visão, não adiantou nada. A política pública não anda. Então, por isso que eu sempre saliento essa presença do prefeito Fernando Jordão na nossa gestão, porque é assim mesmo que funciona. Né? Ele é o líder político o projeto político dele, né? A política pública, em termos de planejamento, execução, ele tem uma visão de futuro que ele pensa para a cidade, para o município. Né? Então, a Angra tem um slogan e tem uma ação muito importante, que é ser uma cidade inteligente. Não é ser só um slogan, é ser realmente cidade inteligente. Como fazer cidade inteligente sem tecnologia? Como ser uma cidade inteligente sem que a educação também seja inteligente? Né? Então, dentro dos processos de inovação, a gente abarcou a tecnologia na escola. Né? A gente trabalhou processos que fossem contempladores de valorização do magistério da educação. Dentre tantas ações, nós convocamos quase 1.000 professores para recompor o quadro da rede. Nossos professores já têm 1/3 do planejamento das suas atividades, o que a lei determina. Isso já está julgado, já é matéria mais do que julgada, consolidada nos tribunais superiores. Né? Então, para cada carga horária, por exemplo, de 21 horas, né? 22 horas e meia, perdão, nossos professores 15 horas em atividade docente com estudantes, 7 horas e meia em planejamento, formação constante. Né? Isso faz com que ele melhore. E cada um deles, por exemplo, hoje tem um notebook, né, patrocinado pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, e a sua conectividade, que faltou lá no Brasil, lá atrás, e que chamou a atenção para a educação. Olha, não pode faltar. O professor ele não pode mais estar desconectado. O professor do século XXI, que precisa estar fazendo formação, que precisa estar fazendo pesquisa, que precisa estar fazendo conhecimento, precisa ter insumo para isso, precisa ter equipamento para isso. Né? Então, hoje, nossos docentes, né, tanto um quanto dois, têm notebook, têm conectividade, estão conectados, estão fazendo formação, fazendo planejamento ao tempo todo. Ao largo que os nossos estudantes também foram contemplados à época, em 2022, com tablets educacionais. Hoje estão tablets, a gente está revendo o parque, né, para que todos voltem a ter novamente 100%, né, os estudantes a partir da pré-escola, com a conectividade também paga pela prefeitura. Que então, interessante. O estudante está garantindo acessibilidade, a conectividade, a inclusão, a tecnologia. A todos os alunos. Exatamente. É a palavra inovação lá da Secretaria? Isso aí. Atuando. Exatamente. Nesse mesmo nível, nós estamos reformando os laboratórios de informática nas escolas. Né? A gente vai trazer os centros de inclusão digital de novo, aí é para a prefeitura, né? A entrega para a sociedade, não é só mas vai servir para equipamento escolar, e a meta é ter 100% das escolas conectadas, né? A cobertura de internet. Muito que bem. Só que a gente também não pode esquecer que a educação exige de nós, né, o a mais. E a gente sabe que o processo da leitorização, por exemplo, foi comprometido. Então, a Bienal, para nós, foi um movimento importantíssimo de estimular a leitura, a escrita, a contação de história. Então, nós viemos para cá, para a Bienal, primeiro foi o desafio de estruturar, trazer de Angra para cá, 4.300 estudantes. Uou.
numa logística assim, né? Tremenda. Foram estudantes de 5º ano de escolaridade, do 9º ano de escolaridade. Por que do 9º ano de escolaridade? Eles estão indo para o ensino médio. Exatamente. Mas são cidadãos da cidade. Sim. Eles estão indo para as escolas estaduais, escolas privadas. Saber o que acontece fora da caixinha, né, da cidade. Exatamente. Né? Que eles cheguem no ensino médio ainda mais querendo, né? Então, Eric, a gente conseguiu trazer eles para cá. Primeiro, a gente conseguiu ser a única rede de ensino, né, do Estado, fora a SEDU, que é a Secretaria Municipal de Educação, que tradicionalmente já tem os seus espaços, aqui no Rio Centro, está aqui pertinho da gente. Nós conseguimos montar um stand da Prefeitura de Angra na Bienal. Né? Nós passamos os 10 dias, não é visitando a Bienal, é produzindo conhecimento com a nossa rede. Palestras, atividades, contação de história, lançamento de livros de professores nossos, autores. Descobriu alguns autores, né? Autores que vieram para a Bienal, contaram, né? E nossos estudantes, além de toda a logística para vir para cá, né? Então, um fato curiosíssimo, né? Nós temos uma escola em Provetá, né? Alto Mar, né? Chamada Pedro Soares, até uma escola compartilhada com a rede estadual. A gente compartilha o mesmo prédio, né? Então, nossos estudantes vinham para cá. No dia deles virem, né? Na visitação deles, na véspera já tinha anunciado uma mudança de tempo e principalmente do vento. Então, as condições de vento não iam permitir navegação. Olha, eu nunca vi isso na minha vida. Quando foi 5 horas da tarde, eu descobri que a diretora, todos os estudantes que iam para a Bienal, tinham vindo para o continente. Não queriam perder a Bienal. Pegaram casa dos seus parentes, casa dos amigos, ficaram na casa dos seus amigos. Aí a gente conseguiu ter um ponto de encontro para ir buscar eles, para levar para a Bienal. Mas, olha, chega a ser emocionante. Eles falam, não, vamos perder a Bienal, nós queremos ir à Bienal. Né? Então, a gente conseguiu trazer o estímulo à leitura. E como ir para um espaço desse e não consumir cultura, não consumir literatura? E a gente está trabalhando de formação de leitores. Né? Cada estudante teve um voucher de R$200 para poder comprar seus livros. Que legal. Sabe? Então, assim, isso foi muito gratificante, foi muito bacana. Por outro lado, a gente também trabalhou a questão da valorização, mais uma vez, do magistério, da educação, também oportunizando aos 1.300 professores da rede, professores e pedagogos, a vinda à Bienal. Só que cada um, além da logística, da estrutura, cada um ainda recebeu um voucher de R$1.000 para compra de livros. Para quê? Melhoria do seu acervo, para sua pesquisa, para as suas pesquisas, melhoria de sala de aula. Então, a gente teve um grande movimento durante 10 dias de participação na Bienal. Então, Angra, né, o educador de Angra dos Reis, né, a Secretaria de Educação de Angra, a Prefeitura de Angra proporcionou a participação efetiva na Bienal. Então, foi um belíssimo de um investimento. Agora, qual é o nosso papel enquanto educador? Né? Não é esquecer do livro, mas também não é menosprezar a tecnologia. É unir os dois. Então, hoje eu recebi, por exemplo, uma escola nossa, Toscano de Brito, né, na Gamboa do Belém, eles produziram, as turmas que produziram seus próprios livros sobre a Bienal. Caramba, que legal. Então, a escola, a professora, as professoras, a diretora, a equipe pedagógica reverberou dentro da escola isso. Né? Para a gente continuar falando dessa formação de leitores, a Angra teve agora recentemente a FITA, né? Que é o Festival Internacional do Teatro de Angra dos Reis, e tem uma programação chamada Fitinha, né? Que é a programação de peças teatrais. Foram 15 dias de peças assim maravilhosas, também para o público infantil. Né? Então foram 4.300 estudantes para a Bienal, né? E foram 1.300 estudantes para a Fitinha. Já tiveram acesso à peça de teatro. Então, a gente ainda faz um trabalho integrado de políticas públicas, né? Que a Fitinha é uma promoção da Secretaria de Eventos, né? De Angra dos Reis. De cultura, né? De cultura, né? Então, a gente compartilha as atividades das secretarias. Por outro lado, nós tivemos, em Angra tem o GEAR, né? Que são os Jogos Estudantis de Angra dos Reis, né? Todas as escolas participaram, com logística, com ônibus, com lanche, com material, com tudo. É oportunizar o estudante. O desenvolvimento dele também passa por um processo de oportunizar. Se ele não é oportunizado, ele não conhece. Então, Eric, assim, a Bienal, para mim, foi uma, na minha história profissional, né? Vendo cada ônibus chegar, vendo cada ônibus partir, vendo o brilho nos olhos dessas crianças, né? Hoje nós temos uma escola, né? Uma unidade, que a gente chama de unidade de trabalho diferenciado, né? De altas habilidades de superdotação.
né? Dentre as atividades que é feita lá, tem uma que é de artes visuais, tem uma atividade de artes visuais. Hoje foram fazer a exposição dos trabalhos de arte deles, de quadros, de gravuras, né? Cada trabalho mais lindo do que o outro na Casa Laranjeiras. Então, nós, enquanto prefeitura de Angra dos Reis, né? E aí é importante salientar também, por exemplo, uma segunda pessoa importante nesse processo. Não existe governo sem coordenação, e a coordenação de governo, muitas vezes, na maioria das vezes, cai sobre a responsabilidade do secretário de governo. No nosso caso lá, o secretário Cláudio Ciro Ferretti, né, que é um estimulador da educação, da cultura, né, do esporte, né, como ele sempre diz. A gente não tem compromisso com o erro. Né? A gente tem compromisso em acertar. Perfeito. Né? Então, entregar o melhor. Entregar o melhor. Então, juntar políticas públicas em prol do estudante é importante. Mas, em cima da sua pergunta, o estudante não pode esquecer nem o papiro, né? E nem do tablet. Unir os dois mundos. Tem que unir os dois mundos. O mundo da leitura ele é muito importante. Muito importante. A gente tem uma escola nossa, que a gente inaugurou ano passado, que é a Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho. E os estudantes foram, né? Nesse caso foram todos, independente do ano de escolaridade. O nível de livros que eles estavam comprando, quando eu vi, tinha estudante comprando no Open High. Quando eu vi, e eles são muito inteligentes, eu vi que tinham 3 estudantes que juntaram os vouchers deles e compraram a coleção completa do Harry Potter. Qual é o compromisso deles? Ler todos os livros, eles vão trocando os livros, quando eles acabarem de ler, doar o livro deles para a biblioteca da escola, para que os próximos estudantes possam ter acesso. Tem escola, por exemplo, que fez uma campanha. O estudante comprava um livro para dar de presente para um estudante que não foi à Bienal. Você falando isso, a Bienal, na época de estudante, quando eu fui, só em ir, sim, já é literalmente... É um marco. É o momento do convívio ali com os amigos, que você vai lembrar, sentar no chão do corredor, falar qual livro que comprou. Sim. Né? Então, é coisa que fica na memória. Não, isso fica para sempre. Fica para sempre. Isso fica enraizado. A gente fez lá também um programa, junto com o prefeito, chamado Rotas do Conhecimento. O que é o Rotas do Conhecimento? É um programa, na verdade, que visa a possibilitar que escolas, professores e escolas possam fazer aulas-passeio com toda a estrutura. Ônibus, lanche, alimentação, tudo. Tanto o Rotas do Conhecimento Angra, dentro da cidade, porque a nossa cidade é uma das cidades mais antigas do Brasil, que tem um patrimônio histórico cultural absurdo, né, que muitas vezes ele não é conhecido pelo próprio angrense, né? E principalmente poder sair. Nós temos ônibus vindo para o Quitandinho em Petrópolis, para todo aquele roteiro de Petrópolis para estudar, por exemplo, a independência. Então eles estão fazendo aula-passeio. Então são vários programas que se integram e que possibilita, principalmente para além da educação, né, possibilita ampliar os horizontes, ampliar a cabeça. Ô Paulo, assim, é gratificante ver sua alegria, sua satisfação em falar desses resultados. E assim, eu queria que você falasse a sua preparação quanto a gestor e de toda a rede para o IDEB, né? Estamos no ano, né? Estamos no ano. Logo, logo aí tá na porta aí. Qual é a expectativa? O que você planejou aí? Eu acho que é bacana de falar um pouquinho para o nosso público que nos assiste o que é IDEB, né? O IDEB é uma sigla que significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? É uma fórmula que olha para a escola, né, com os seguintes olhares, né? Verifica fluxo. O que é fluxo? Fluxo é o movimento de aprovação, retenção e evasão escolar, que são papéis da escola e de todo mundo, de toda a sociedade. A gente não pode admitir criança fora da escola, por exemplo, né? E aí eu vou voltar um pouquinho num outro produto, né, que a Angra lançou, que é o programa chamado Cartão Educação. O que é o Cartão Educação? Eu deveria ter trazido um modelo para as pessoas verem. Cartão Educação é um plástico, né, no qual, ao invés de nós licitarmos a compra do uniforme, a compra do material, muitas vezes esse uniforme não bate com o biofísico das crianças, dos estudantes, ele recebe um voucher, esse cartão, esse plástico, né, que contém ali um valor para ele ir, né,
o comércio local de Angra, que já está devidamente cadastrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ali ele compra o material escolar. Ele compra o uniforme escolar. Que saiu muito legal, fora da caixinha agora. Foi muito fora da caixinha. Muito fora da Bela caixinha. iniciativa. Cara, desculpa, literalmente fomentar o comércio local. Isso. Né? Ou seja, o dinheiro ficou... O dinheiro da prefeitura de Angra... Ficou em Angra. É exatamente isso. A base desse trabalho, e aí a gente está falando de equidade. Show. Não dá para você ter aluno, por exemplo, num frio desse, hoje está fazendo um dia um pouco mais frio, né? Sem um casaco, sem um agasalho, sem uma calça, sem uma capa de chuva. Isso tudo interfere, né? Os programas suplementares de educação precisam funcionar, né? Eles precisam acontecer. Então a gente parou para pensar, o prefeito nos desafiou, como é que a gente poderia fazer isso, né? E a gente elaborou e criou o cartão educação. Então o cartão educação, o estudante, ele recebe 2 cartões, na verdade, né? Um para compra de material escolar e outro para compra do seu uniforme. O material escolar tem uma lista prévia, os cartões são administrados, a gente licitou e contratou uma empresa de administração, né, de recursos, né, que é como se funcionasse um cartão de crédito, cartão de débito. É um cartão de crédito pré-pago. É isso. Então, por exemplo, eu quero comprar jujuba. No cartão do material escolar não vai passar jujuba. Ele tem que comprar a lista de material escolar. Porque o estudante tem que ter a lista de material escolar. Tem pais e mães com 4, 5 filhos. Como é que compra material para 4, 5 filhos? Como é que compra uniforme para 4, 5 filhos? Uniforme completo. Né? Então, isso reverberou. No primeiro ano, em 2022, foram 36 empresas. Esse ano já foram 73 empresas. Que se cadastraram? Que estão cadastradas, autorizadas a comercializar. A gente está falando de geração de emprego e renda. A gente está falando de distribuição de renda. A economia local A gente está falando de desenvolvimento da economia com a economia local aquecida. A gente está falando de 2 anos de programa, 50 milhões de reais. 2 anos de programa. A costureira pode costurar o uniforme. Exatamente. Do bairro pode costurar o uniforme. E lembrando o seguinte, que a gente está falando de 2022, quando as empresas estavam saindo do estado pandêmico. A escola parou, ninguém comprou uniforme. A escola parou, ninguém comprou material escolar. Papelaria não comprou. Então, assim, com o recurso da prefeitura, oriundo da Secretaria de Educação, fomentou-se o comércio local, gerou emprego e renda, né? E o mais importante, você trabalhou a autoestima das crianças. São crianças que não tinham oportunidade de ir ao comércio local comprar. São famílias que não tinham oportunidade de fazer as suas aquisições, fazer as suas compras. Então eu vou te dar um exemplo. Você tem que comprar um estojo. A menina quer o rosa, o menino quer azul. E isso tudo e aí ele compra rosa. E aí, como é que era antigamente? Exatamente, né? Agora... Exatamente. Então a gente, por exemplo, são questões, por exemplo, que reverberam na equidade, na evasão, no combate à evasão escolar. Quando a gente fala de um programa como esse para a educação, você está tratando, por exemplo, de combater a evasão escolar. Exatamente. Sabe? Educação econômica. Então, exatamente. Mas voltando para o aspecto IDEB, e a evasão escolar faz parte do contexto do fluxo, né? Angra investiu muito, não só na busca ativa tradicional. Aluno faltou ir buscar, né? Angra apostou principalmente em trazer soluções fora da caixinha, né? Acho que eu vou usar isso lá, hein? Fora da caixinha, no sentido de poder potencializar os processos que precisam ser pensados fora da caixinha. A educação precisa ser pensada fora da caixinha, né? Não é mais você ir buscar a criança em casa que está faltando e botar na escola. Se ela não tiver um atrativo para estar na escola, ela não fica. Entende? Então a gente começou a fazer um trabalho muito intenso, combate à evasão escolar, busca ativa, cartão educação, né? E também processos próprios pedagógicos para melhorar a questão do fluxo, né, da aprendizagem. Então, parceiros que hoje estão fazendo parte do IDEB. A gente está falando de IDEB agora em 2023. Também. Em 2021, a rede apresentou uma dicotomia, apresentou uma anomalia. Qual foi a anomalia que nós detectamos em 2021? No IDEB de 2019, a gente percebeu que as escolas de anos finais, para você ter o resultado, vem aí agora, a partir de segunda-feira, dia 6, né? A gente hoje está no dia 1º de novembro de 2023, né? A gente tem que falar porque esse programa vai ficar, né? Em 6 de novembro de 2023 vai começar a aplicação das provas, das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Antigamente chamava Prova Brasil. Prova e Prova, né? Brasil.
A gente está trabalhando desde 2022 com uma instituição chamada CAED, né, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual é o maior centro de avaliação de ensino da diagnóstica externa da rede. Né? Então, nós estamos desde 2022 com provas bimestrais de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos as avaliações formativas, que são 3 por ano, e uma que é a avaliação somativa. Qual é a diferença formativa e somativa? Formativa avalia todos, do 2º ao 9º ano. A somativa são os finais de seriados. Então, por exemplo, o SAEB, ele vai avaliar estudantes de 5º e 9º ano de escolaridade. O que o Sistema Nacional quer avaliar? O aluno que está no 5º está desde o 1º ano até o 5º. Como é que ele chegou aqui no 5º ano de escolaridade? Como é que está o comportamento? O que ele aprendeu? O que o Brasil aprendeu de português? O que o Brasil aprendeu de matemática? Um diagnóstico. Diagnóstico. Até porque as políticas públicas, para gestão bem feita, precisam ser feitas com diagnóstico. Né? Até para você atacar o problema certo. Exatamente. Né? Você programar e projetar o futuro. Exatamente. E no caso em questão, as avaliações começam agora com as testagens. Estudantes de 5º e 9º ano de escolaridade. Mas aí, falando dessa preparação, a gente fez mais uma coisa inédita esse ano na rede. Primeiro, em 2021, a gente conseguiu, né, na primeira perna de IDEB, melhorar muito o resultado do IDEB da rede. Né? Em termos de escala nacional, nós melhoramos mais de 1.000 posições para anos iniciais, mais de 1.200 posições para anos finais. Por quê? Porque a gente conseguiu em 2021 que todas as escolas da rede de anos finais tivessem no mínimo 80% de participação dos estudantes na avaliação. Pô, legal. Porque isso é um pré-requisito. Mas aí, bem, né? Exatamente, vamos chegar em 2023. Né? A gente fez no dia 18 de outubro, né, que a gente não sossega. Né? Isso é que pensar fora da caixinha tem isso também, né? Você também não sossega, né? Você com a sua equipe ali o tempo todo. Nós fizemos um simulado SAEB. Nós reunimos no estádio municipal, né? O secretário Vitor cedeu gentilmente a quadra lá, o ginásio, dentro do estádio municipal. Nós reunimos todos os alunos de 9º ano da rede municipal. Mais de 1.000 estudantes juntos fazendo um simulado. Pô, que legal, um marco, né? Nesse dia, a gente teve professores dando dica, professores dando dicas de português, dicas de matemática, de como fazer uma avaliação. De novo, essas crianças estão crescendo, elas vão para o ensino médio, elas precisam aprender a fazer isso. Né? Exatamente. E a gente pegou o mote do SAEB. Rapaz, foi o melhor silêncio que eu já ouvi na minha vida. O silêncio é ensurdecedor. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente achou, né? A gente não vai conseguir controlar mais de 1.000 estudantes na hora de fazer a avaliação. Eu fiz a contagem regressiva e quando deu 0, você não ouvia mais nada. Começaram a fazer a prova. Então, a gente tem muito que agradecer aos nossos gestores, aos nossos professores que estão na ponta, trabalhando esses processos, ressignificando. Quando a gente fala de IDEB, por exemplo, Angra dos Reis tem o seu próprio IDEB. O que é isso, André? É o IDEAR. O que é o IDEAR? O Índice de Desenvolvimento da Educação de Angra dos Reis. Em todas as 87 escolas da rede tem metas, tem objetivos quantificadas. Mais uma coisa que é interessante as outras cidades. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem, para educação infantil, para a EJA, por exemplo, educação infantil você não tem avaliação escrita, mas você precisa ter algum tipo de avaliação. Qual é o nosso maior problema? Qual é o nosso maior ofensor? A evasão dos estudantes. Então, as escolas tiveram metas para combater a evasão até agora o 4º bimestre. Né? A EJA também. Né? E o ensino fundamental, espelhado na questão do IDEB, cada escola, as escolas tiveram uma quantificação, porque aí nós tivemos a felicidade de contar com esse ano, com uma parceria de um projeto patrocinado com Falcone Consultores, maior consultoria, que por um acaso fez também o mesmo trabalho lá em 2011 a 2014, nos processos de gestão, trazendo para a gente, ensinando para a gente, né, as evidências, né, em educação. Né, a gente conseguiu construir uma carta de metas onde cada escola com o prefeito, né, o prefeito entregou as metas por escola para cumprimento.
A gente teve agora a reunião da entrega do IDA no terceiro bimestre desse ano, onde a gente já tem as escolas sabendo quem alcançou, quem não alcançou, por que alcançou, por que não alcançou, se onde foi, estão as deficiências, onde estão as deficiências, onde pode melhorar. Nós já temos alguns indicadores muito positivos de futuro e acho que a Bienal, por exemplo, contribuiu bastante. Nós melhoramos muito na avaliação, porque a gente hoje fala em proficiência. O que é proficiência? É conhecimento. Proficiência é nível de conhecimento, né? A nossa escala de proficiência vai do muito baixo até o alto, né? Então a gente percebe com os descritores, né, do SAEB, os descritores que compõem a Base Nacional Curricular Comum, se o aluno está aprendendo ou se o aluno não está aprendendo. Através do quê? Das avaliações bimestrais. Veja, não é tão simples a gente chegar até o momento do SAEB. Não é tão simples a gente chegar até o momento do IDEB. Tem todo um trabalho, todo um caminho. Tem um processo. Tem um processo que é para garantir que o professor possa desempenhar da melhor maneira possível, que o estudante possa, da melhor maneira possível, entregar melhor de conhecimento, o melhor resultado. Entendeu? É interessante que você está descrevendo aí. Na realidade, você está relatando uma frase do Bernardinho, né? Que ele diz que o que separa o sonho da realização é a disciplina. Isso. Então, você está criando uma rotina, né? Transformando em disciplina, tática e operacional para gerar o resultado que você... Não, Quantas famílias vão ser beneficiadas? Sim, e na verdade, o que a gente acaba contribuindo com isso? Lembra lá do Angra Cidade Inteligente? Como é que vai ter Angra Cidade Inteligente se o aluno não é, se o estudante não é? Sim. Esse estudante é quem vai fazer a cidade inteligente. Exatamente. Se hoje ele está no 9º ano do ensino fundamental, daqui a pouco ele está no 3º. Exatamente. Daqui a pouco ele está às portas da universidade. Fernando teve a felicidade de inaugurar anos atrás o polo universitário. Angra tem um polo universitário. Mas não vai adiantar ter o polo universitário se não tiver estudante para ele. Teve, teve uma Olimpíadas de Física. Sim. Uma estudante de Caxias. Sim. Eu a conheci. Garota excepcional. Além... O pai dela é artista em Caxias também, artista plástico. Bacana, cara. Né? Então, a menina é um gênio. Dentro dessa construção, né, do IDEB, porque justamente eu acho que é tudo linkado, né? Tudo, uma coisa vai puxando a outra. Isso é gestão. Gestão. Isso é gestão. A respeito de vocês, com esses talentos em Angra dos Reis, né? Esses talentos diferenciados, que também tem que ter... nós temos escolas que hoje a educação especial está introduzida em diversas unidades, que eu acho que é interessante mesmo ter, né? Mas só que crianças especiais não são apenas as crianças especiais que são laudadas, né, com diversas situações. Mas aquelas superdotadas, enfim, ou que têm talentos diferenciados. O que vocês têm construído, feito lá? E acho que é tão importante a gente valorizar também o que já vinha sendo muito bem feito. Angra, né, não foi invenção da gestão nossa, a gente aqui só contribui. Acho que é muito importante estar à frente da gestão, mas dizer que todo esse processo está sendo construído por uma grande equipe de educação. Né? Não vai adiantar... Primeiro a gente é visto como uma pessoa que veio de fora para fazer a intervenção. Né? No início é assim. Hoje eu tenho a felicidade de, pelo menos na equipe interna, nas equipes de gestão, eu consigo entrar nas escolas hoje, não ser visto mais com esse olhar da intervenção, mas como alguém que está vindo contribuir dentro de um processo. Né? Normalmente a palavra é essa. Né? Tentei evitar a palavra, mas eu ouvi muito isso. E, na verdade, o que acontece? Uma rede pública de escolas, rede pública é para todo o público. Né? A gente, às vezes, quando fala de rede pública, a gente nunca pensa que essa rede pública ela pode ter potenciais talentos, porque a gente está falando de crianças. A gente não pode ter o determinismo geográfico de onde elas vivem, de onde elas moram. Né? Senão você está excluindo, né? Inviabiliza o seu processo evolutivo. Né? Então a educação de Angra dos Reis, sempre, de educação especial de Angra dos Reis, sempre foi referência. Sempre foi um marco. Não é de hoje. Angra tem uma escola municipal de educação bilíngue de educação de surdos. Angra tem uma escola municipal de deficientes visuais. Já tinha, tá? Angra tem o CAPDV, que faz toda a estrutura de auxílio de material para deficientes visuais da Costa Verde, toda ela em Angra. Angra tem uma unidade de trabalho diferenciado para TEA,
né, para crianças de transtorno de espectro autista. E Angra tem uma unidade de trabalho diferenciado para altas habilidades e superdotação. Essa unidade, inclusive, é referência nacional. Falei isso hoje, inclusive, lá, quando eu fui ver o trabalho das crianças. Então, a gente teve a possibilidade, com o olhar do gestor, perceber o que podia fazer para melhorar. E a primeira coisa que tinha que fazer, introduzir essa escola dentro de uma escola. Introduzir essa unidade dentro de uma escola. Porque quando você tem o organismo fora da escola, você faz o exclusivismo. Você tem que fazer a integração. Né? A nossa rede, por exemplo, é uma rede integrada. Nós temos na nossa rede hoje, os estudantes da nossa rede contam com monitores de educação especial. Esse monitor faz o auxílio do trabalho desse aluno. Nossa rede tem intérprete de Libras, né? Estamos no ano de 2023, né? Então no futuro alguém vai ver essa entrevista, por isso que eu estou batendo muito em datas. Nós vamos abrir concurso público agora para essas carreiras, professores, docentes, intérprete de Libras. Vamos chamar agora mais 130 monitores de educação especial, porque é uma realidade. É uma realidade. Agora, os nossos estudantes que se apresentam, né, com indicadores, porque a superdotação e a alta habilidade, ela é medida. Existem testes psicológicos para isso. Eles têm o amparo nessa unidade para fazer atividades próprias desse processo, para esse desenvolvimento. Tem acompanhamento artes visuais, ciências, matemática. Nossa Olimpíada da Matemática, muitos deles ali são craques. Saem dali da UTD de alta habilidade e superdotação. O que é isso? É valorizar todo e qualquer público. Hoje eu tive... é tão raro para secretário isso, né? Mas às vezes é tão bom. Às vezes não, sempre é bom, né? Tive contato com os pais no momento da exposição do trabalho dos filhos. Como é uma coisa que hoje não é mais uma prática. Perfeito. Ver pais e filhos. Uma das coisas que a gente ajudou lá na construção do processo de Angra foi convencer que a reunião de pais tem que ser aos sábados. Você tem que possibilitar que os pais estejam isso aí na escola. É uma possibilidade de ter um aumento maior da participação dos pais. Você tem que criar a possibilidade desses pais estarem lá. Então, Eric, assim, e é referência, superdotação lá. A gente recebeu agora, segundo semestre, 4 instituições distintas querendo conhecer o trabalho que a cidade realiza, né, que a unidade realiza para nível Brasil. Então, elas são crianças muito bem cuidadas, muito bem inspiradas, são motivadoras para os demais. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Eu falei do socioemocional, né? Socioemocional hoje, ele é um processo sem volta na vida. Né? O mercado de trabalho, por exemplo, muitas vezes o banco quer um engenheiro, mas não quer um economista. Exatamente. E por quê? Porque o engenheiro, por natureza, ele toma decisão. O mercado de trabalho está sinalizando isso. Quantos engenheiros estão atuando no mercado financeiro? Estão saindo do IME, do ITA, estão indo para o mercado financeiro. Engenheiros. Não são economistas. Por quê? Porque quando você está no mercado financeiro, você passa o dia inteiro fazendo o quê? Tomando decisão. Então, essa habilidade do engenheiro acaba sendo muito importante no mercado de trabalho, né? E é complicado o secretário de Educação falar de mercado de trabalho, que aí vai dizer que a gente está querendo fazer fábrica de trabalhadores. Não é isso. A gente não faz educação hoje olhando para o mercado de trabalho, mas a gente não pode ignorar que a nossa participação, por exemplo, é estruturar socioemocionalmente essa criança e esse adolescente para que ele possa, no seu momento certo, decidir carreira, decidir futuro, que é difícil. Essa menininha mesmo que a gente viu aqui agora. Se você parar para pensar bem, com 1.900.000 visualizações, ela já é uma profissional. Exatamente. Você hoje tem uma estrutura de mercado de trabalho não convencional. Hoje em Angra nós temos, né, o apoio de uma empresa israelense chamada Mind Lab, né, com trabalho socioemocional. A Mind Lab hoje trabalha com jogos educacionais no sentido de desenvolvimento socioemocional e integração da família com a escola. Eu conheço. Você conhece, né? Então, o que acontece? Hoje a Mind Lab está presente em todas as nossas turmas do 1º ano de escolaridade ao 5º ano de escolaridade. Né? A nossa equipe de educação infantil é muito criteriosa. Ano que vem vai estar na educação infantil toda. Material de gente grande, hein? Entendeu? E qual é o objetivo disso tudo? É também trazer um anteparo. Hoje você olha, por exemplo, o nosso currículo que está com a base e com a parte diversificada. A parte diversificada, por exemplo, trabalha a resolução de problemas. E aí, quando você trabalha o socioemocional, você faz com que essa criança, por exemplo, tenha que fazer o controle de suas emoções nos jogos,
tenha que fazer a sua socialização, tenha que tomar decisões, aprender a tomar decisões, enfim, são várias frentes de atuação para o desenvolvimento. Por que a gente diz isso? Num contexto socioemocional, você pode tirar um superdotado, um de alta habilidade. Pode aparecer. E literalmente estão fazendo a cidade inteligente. Assim, contribuindo. Como todo programa, uma partida de futebol, quando tá tão bom, passa tão rápido que você não percebe, né? Estamos chegando ao fim desse grande bate-papo. É uma alegria, uma satisfação para a gente recebê-lo com toda a sua coerência, sua sabedoria e sua experiência na educação do Estado do Rio de Janeiro, agora a serviço da cidade de Angra dos Reis. Parabéns, prefeito Jordão. Parabéns à deputada Célia Jordão. Importantíssimo nesse processo. Está conseguindo angariar recursos para a cidade desenvolver tudo o que precisa. Então, eu quero externar aqui meu muito obrigado. Eu, como seu amigo, me sinto gratificado em recebê-lo aqui hoje, tá? E é isso aí. Eu também quero agradecer imensamente. Você deu uma aula, um show, na verdade, de informações de boas práticas, para que possamos, então, ser copiados, né, por outras cidades. Eu acho muito interessante isso. Para que todas as cidades possam pensar um pouquinho fora da caixa. E é isso. Eu agradecer você, a sua participação, por estar conosco aqui. E esse foi mais um Pensando Fora da Caixinha. Deixar você aí dar a sua saudação final, né? André, você convoca, você não pede. Você chama e eu tô aqui presente à tua disposição, você sabe disso. A gente, engraçado, né? A gente acabou ficando amigo dentro de um processo de gestão pública, né? Exatamente. André era secretário da Baixada, eu era assessor especial secretário de Educação, a gente acabou, por uma afinidade até da Baixada, né, da cultura da Baixada, a gente acabou ficando amigo e não se separou mais até hoje. André é um grande professor, André é um grande educador, André é alguém que pensa em educação também, André é um político que pensa na educação, né? E isso é muito importante. Quero aqui te agradecer, André, agradecer o Eric, quero aqui agradecer a todo mundo que está acompanhando, né? Esse programa, né, esse podcast, Pensando Fora da Caixinha. Quero aqui compartilhar também um convite. Qual é o convite? Acompanhe o trabalho da Secretaria de Educação de Angra dos Reis no YouTube. É assim mesmo, Secretaria de Educação de Angra dos Reis. Tem ali todos, rigorosamente todos. Inclusive tem um podcast lá sobre alfabetização, assim, espetacular. São professores da Rede Municipal de Ensino. Né? Nós tivemos uma programação especial na época da pandemia chamada Nas Ondas da Educação. E nós, educadores, pensamos fora da caixinha para construir esse canal naquela época. E está aí como um grande repositório. Quero agradecer a vocês dois, quero agradecer ao público que nos acompanha, quero dizer que a gente está aqui à disposição para trocar experiências, né? Eu acho que pensar fora da caixinha é mais do que... antes de tudo, é uma atitude, né? É a atitude de quem quer compartilhar e trocar. A gente, em Angra, está contribuindo no processo educacional do Estado. Mas a gente sabe de grandes colegas que estão por aí à frente de secretarias também com suas equipes, né? A gente vê, por exemplo, o nosso IDEB, até agora, o maior IDEB da rede estadual, o professor Charles, né? Magalhães, lá em Miracema, né? O professor Marcos Vinícius está fazendo um trabalho maravilhoso, para citar dois, na Secretaria de Barra Mansa, por exemplo. E dizer para todos vocês, né? A educação é a solução. Processo social, processo econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico de uma nação, de um Estado, é educação. Passa pela educação. É educação. Nós temos o Japão pós-guerra, temos a Alemanha pós-guerra. São vários exemplos aí. São vários exemplos. Então, quero agradecer a vocês e de coração. Visitem Angra, estejam bem em Angra, né? Tenho certeza absoluta, né, que o prefeito Fernando Jordão me autoriza a convidar todos a estar em Angra. Muito obrigado, um grande abraço. Estamos encerrando mais um episódio do nosso programa Pensando Fora da Caixinha. Porque você nunca mais vai pensar igual.